O parto é um momento muito feliz, mas às vezes pode ser difícil. A repórter Ana Paula Abrão foi conferir alguns problemas que as mulheres enfrentam nessa fase. Dê só uma olhada. São 9 meses vendo e sentindo as alterações do corpo. Durante toda a gravidez, as mulheres ficam à flor da pele e convivem com os chamados altos e baixos. Quando finalmente a criança vem ao mundo, a gravidez dá lugar a uma nova fase, chamada de puerpério. O puerpério é a transformação da mulher que se dá logo após o parto, até 30 a 40 dias após o parto. Os médicos defendem que após o nascimento do bebê, a mãe precisa se adaptar às necessidades da criança, ao mesmo tempo em que a mulher sofre inúmeras modificações físicas no corpo. E basicamente quais são as transformações no corpo da mulher nesse período? O inchaço nos membros inferiores, o inchaço das mamas pela apojadura, que é a descida do leite, e além das transformações emocionais, também ocorrida pelos hormônios, da amamentação principalmente. Algumas mulheres lidam muito bem com a situação, outras nem tanto. Nessa hora, elas ficam mais vulneráveis a problemas psicológicos. Porque muitas vezes a mulher sente que ela tá feia, que ela tá gorda, que ela não tá no normal dela. E com isso, ela se sente deprimida, o que pode exacerbar o quadro de depressão puerperal. E então, ela determinando os horários, ela vai conseguir fazer as unhas, arrumar o cabelo, se olhar melhor no espelho e com isso ter uma aproximação do marido e ter o seu período de namoro, que é muito importante. A criança nasce e à mãe é atribuída uma avalanche de responsabilidades. Algumas transformam em atividades prazerosas, outras em obrigação. O que vem depois da gravidez, após o parto? Nós reunimos essas mães que hoje vieram nos contar o que aconteceu com elas nesse período. Verônica, como é que foi para você logo após o parto? Olha, eu vou te dizer que a gravidez foi muito tranquila. A parte mais difícil foi o pós-parto. Né? O conhecer a criança te conhecer. Eu particularmente tive problema na amamentação, acho que a amamentação foi muito difícil. Eu admiro muito as mães que têm facilidade para amamentar. O que foi difícil na amamentação para você? No começo a Eduarda não pegava o peito, então a gente teve que fazer exercício, fisioterapia com ela, porque ela não segurava mesmo. E depois, como eu tenho uma mamoplastia redutora, eu também não tinha uma drenagem adequada do leite. Então ela puxava e ficava cansada, acabava dormindo, tinha que dar um complementozinho. Quer dizer, eu tentei de tudo. E você chorava? Eu chorava muito, olhava para ela porque eu queria amamentar. A gente conhece os benefícios da amamentação para a criança, então a gente quer muito amamentar. Por outro lado, a sociedade também cobra muito das mães que amamentam ou que não amamentam. Foi difícil? Foi muito difícil. Kelly, e você? O que foi mais difícil para você? Pode ser chegar em casa. Primeiro dia, assim, tia, deixa eu ficar mais um tempo na maternidade. Vocês também foi assim? Como é que foi, né? Eu tive um problema no pós-parto devido à mastite. Eu tinha muito leite, Samuel mamava muito e eu não dava conta assim, de tirar todo o leite da mama para poder vir mais. Então infeccionou, né, inflamou e ele era desesperado para mamar e eu chorava muito. Para mim essa foi a barreira mais difícil, mas eu consegui vencer. Até hoje ele mama, hoje ele está com 1 ano e 3 meses e continua mamando. Então foi uma vitória para mim. Com todas essas transformações, eu acredito que é muito difícil, a rotina muda, né? Como é que foi a sua rotina? O que mudou na sua rotina? Tudo mudou, porque o nenê exige 24 horas. Você vai dormir, você
termina de mamar, rota, coloca pra deitar, que você vai fechar o olho e começa de novo. Aí você acorda, troca a fralda, começa tudo de novo. Assim, você esquece que você existe, não tem mais tempo pra você praticamente. Você se olha no espelho, você acha um bicho. Dá pra olhar no espelho? A questão é o hormônio já, né, tem muito hormônio trabalhando junto e você se acha feio. A autoestima dá uma caída porque você tá muito cansado e não consegue tempo de cuidar de você mesmo. E aí eu sei que nesse momento, assim, minha sogra querendo ajudar, querendo ficar com a Duda e tudo, olhou pra mim e falou, se você quiser que eu fique com ela pra você no cabeleireiro cobrir esse monte de fio de cabelo branco, eu faço, né? Nossa, eu me olhava no espelho, eu já me via gorda, inchada, cansada e de cabelo branco, de muito cabelo branco. Eu já engravidei dela acima do peso. Hoje, pra mim, assim, eu vejo que piorou bem, piorou bastante. E com tempo, assim, mínimo pra gente conseguir se cuidar, não tem como. Por mais que você tente fazer uma esteira na academia do seu prédio, você não tem tempo. Não tem muito tempo por quê? difícil. Agora, uma pergunta importante. Por que os papais também não se envolvem? Eles se envolvem? Se envolvem, mas devido à rotina de trabalho é muito difícil conseguir. A gente aproveita o papai estar em casa pra gente deixar o bebê e conseguir tomar um banho, porque de passar o dia inteiro descabelada, de pijama, sem banho, comer uma bolacha e tomar um copo de suco porque não deu tempo nem de fazer almoço. Vocês já passaram do período da quarentena. Como é que foi a volta à vida sexual com os maridos? Foi tranquila? Demorou um pouco. A gente que amamenta, por exemplo, mães que amamentam, aí você vai pra sua vida sexual, você tá amamentando. Então, assim, teu peito tá pingando leite, né? Então, assim, não é muito sexy. Mas acho que uma questão que todas concordam aqui é que existe sim, então, vida após a maternidade. De um jeito ou de outro você acha o equilíbrio e tudo passa. Porque eu estou com muitas dúvidas, você precisa me ajudar aqui também, viu? Bom, para esclarecer melhor as dúvidas, explicar o momento pós-parto, trouxemos a psicoterapeuta e hipnóloga também, a Miriam Durante. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda do Manhã Maior. E a gente estava acompanhando a matéria, né? Que lindo os bebês, né? Que coisa mais fofa, né? A gente se derrete esse quando momento. vê bebê, né? Mas eu queria entender melhor as reações mesmo emocionais dessas mulheres, né? Que acabam de ter um filho, acabam de parir mesmo, para falar o português bem correto, e fica com muitas dúvidas. Tem reações, assim, emocionais que a gente nem consegue descobrir o que são, né? Exatamente. É muito normal. A mulher fica muito mais sensível. Primeiro porque é o primeiro filho. A mulher fica emocionada, ela fica mais sensível, ela tem toda a responsabilidade da criança. Então, tem que ter todo o apoio da família, tem que ter o apoio do marido. E você ficar percebendo tudo o que acontece ali do lado da mulher, dando o apoio para ela, para que ela passe toda essa fase de uma maneira mais clara, que ela consiga amamentar. Às vezes ela tem a dúvida na amamentação, como disse aquela pessoa que não conseguia. Então, quanto mais ela ficar nervosa, porque ela vai ter dúvidas de como fazer, às vezes ela não consegue, às vezes ela não tem o leite, ou ela fica nervosa e isso acaba dificultando. Então, é todo um processo de se manter o mais calma possível. E isso quem pode ajudar? É o marido que está mais próximo, são as pessoas que estão próximas, manter a calma. Porque aí ela consegue passar esse processo da melhor maneira possível. Porque tem toda uma complicação hormonal em volta. Então, isso já deixa a mulher mais nervosa. Então, manter a calma é a melhor coisa. O que quando a gente está nervosa, assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Sei lá, por exemplo, eu fico pensando assim, eu que estou grávida, mês que vem já vai nascer a Alice, e passa muitas coisas, muitas dúvidas na minha cabeça. Por exemplo, eu acho que eu vou dar os meus exemplos, para às vezes pode facilitar mais as pessoas em casa entenderem melhor. Por exemplo, eu até discuto muito isso na terapia, sabe, Rê? Porque agora a Alice está dentro da minha barriga. Eu estou aqui no programa, eu não tenho preocupação que eu tenho que cuidar de ninguém, que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou com preocupação com o meu trabalho agora. Só que depois que ela nascer, vai ser outra história.
Eu tenho noção disso, que vai mudar totalmente, vai mudar completamente a minha vida, a minha rotina. O seu trabalho. Sabe? O meu trabalho. Esses dias mesmo eu estava em casa, aí eu pensei assim, vou tomar banho daqui a pouco. Aí fiquei conversando, daqui a pouco eu vou. Mas se eu tivesse um bebê em casa, eu já teria que ter adiantado esse banho, aproveitando que ela estava tomando banho, e começou a passar várias dúvidas na minha cabeça. E eu acho que isso mexe muito com o emocional da mulher, né? Porque de chegar em casa e tipo assim, o que eu faço? Como que vai fazer? Porque é a criança que vai falar os horários que você vai tomar banho, o horário que você vai comer. Muda no muito. começo, é ela que dita os seus horários e não você. Então, é complicado. Ela precisa de todo o tempo possível. Então, é muito pequenininha e ela precisa de toda a dedicação. Eu lembro que quando a minha filha veio na maternidade, não a hora que estava todo mundo, mas no dia seguinte, quando todo mundo foi embora e veio e colocar ela no meu peito, eu fiquei com ela um tempão sozinha. É uma sensação, ao mesmo tempo que é muito gostosa, é uma responsabilidade muito grande, porque é uma coisinha tão pequenininha e depende de você para tudo. Para dar banho, para comer, para tudo, para cortar a unha. Eu fiquei morrendo de medo. Eu lembro que eu falei para meu marido, corta você, porque era tão pequeno. Você tem medo. Então é assim, é tentar manter a calma, é ver que é você pequenininha. Então é fazer tudo o que você iria fazer com você, mas com maior cuidado, com delicadeza e com calma. Que aí dá tudo certo. É que às vezes, além de todas essas dúvidas, a mulher ainda sente dores. Se ela faz, se faz uma cesárea, se tem problemas na amamentação. Então, assim, como manter esse estado de espírito mais calmo, mais sereno, tendo que enfrentar tudo isso, mais as dores. Eu acho que é isso que acaba... E se ainda consegue dormir direito, porque às vezes você tem que amamentar, você vai amamentar de 3 em 3 horas. Então, você tem que ter tudo isso em mente, de preferência manter o seu filho num quarto separado. Não deixar, a gente acaba às vezes... por comodismo, né? Para facilitar a vida? Exatamente. Então, você fala assim, eu já vou colocar um bercinho, alguma coisa do meu lado, porque aí é muito fácil, eu só levanto e amamento. Não é o indicado. Por quê, Miriam? Porque a criança vai acostumar do seu lado. E não é o indicado. Vai ficar manhosa? Não é o indicado nem para você e nem para a criança. O indicado é a criança, desde o primeiro dia que ela foi para sua casa, que ela tenha um espaço para ela. Provavelmente você já fez um quarto para o seu filho, ou sua filha, não sei. Você já fez um quarto para ela, então que ela vá para o seu quarto. Então, se é difícil para você levantar, porque você fez uma cesárea, você está com dor, peça para o seu marido ou qualquer pessoa que possa te ajudar, traga a sua criança e você amamente. Mas, de preferência, ela fique no seu quarto. A criança, até os 6 meses, ela está escutando tudo. Mesmo ela estando dormindo, ela percebe. Então, o que você pode fazer? A minha filha se mantinha calma o tempo inteiro, ela não chorava. A hora que eu colocava na cama, ela dormia. Eu pegava e colocava uma música muito baixinha no quarto e ela ficava quietinha. Ela precisa perceber que tem alguém. Então, ela escutando a música, ela não sabe diferenciar se tem alguém do lado ou não. Então, você coloca uma música calma, né? Uma música bem calminha e deixa ali do lado que a criança fica calma. Ela vai reclamar do quê? De fome. Se ela estiver molhada, se ela estiver suja, senão ela está calma. É isso que tem que entender. É trocar a criança, se deu cólica, fazer uma massagem nos pés da criança, massagem na perna. É isso.